Novo reforço do Mengão, artilheiro mexicano, chega amanhã ao Rio, visando o jogo da volta da Recopa na próxima quinta-feira. Filipe Luís vai poupar vários titulares contra o Madureira. Após declaração polêmica, Samuel Lino revolta a torcida do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente domingo para você e para toda a sua família. Hoje é dia de Mengão, vambora Mengão, vamos vencer o Madureira, dar aí uma amenizada no clima, levantar o astral da galera, vamos pra cima deles, Mengo. Olha, na KTO tem uma odd combinada do Flamengo vencendo o jogo com o Pedro marcando a qualquer momento, pagando 1,91. Vou deixar o link aqui no comentário fixado para você fazer o seu cadastro, abrir sua conta. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Vamos falar aqui desse jogo, porque o Flamengo enfrenta o Madureira logo mais, 20h30, 8h30 da noite, no Maracanã, em um cenário que parecia improvável. Colocado aí em segundo plano no começo da temporada, o Carioca ganhou aí um peso, né, neste embalo. Um jogo que não causaria aí maiores preocupações, gera agora apreensão. Por quê? O Flamengo precisa vencer o Madureira porque uma derrota deixaria o clima mais pesado para o jogo de quinta-feira, podemos dizer assim, né? Esse jogo agora é válido pela primeiro jogo, né, da ida aí da semifinal, são 2 jogos, né? Na outra segunda-feira vai ser o jogo da volta contra o Madureira e resultados negativos, né? Recentes atuações também deixaram aí a torcida apreensiva, né? Uma falta de confiança, a torcida tá nervosa, tá triste, tá chateada, com razão, porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro e também da Libertadores. O time chega pressionado após atuações abaixo do esperado, incluindo aí a derrota no último jogo para o Lanús na Argentina. Foi o 4º revés do Flamengo com a equipe principal na temporada. A estreia foi no dia 21 contra o Vasco, né? 21 de janeiro. No clássico aí foi a volta, né, dos profissionais, né? O Flamengo que teve que interromper a pré-temporada e antecipou aí o retorno dos principais jogadores. Com críticas recentes da torcida, a comissão técnica avaliou a possibilidade de utilizar uma formação alternativa. O técnico Filipe Luís, que já não contará com Jorginho, segue em recuperação da lesão. Paralelamente, o treinador trabalha para ajustar o sistema defensivo e encontrar aí a maior eficiência no setor ofensivo. O Flamengo é uma equipe que toma muito gol, uma equipe que faz pouco gol, né? Então o Felipe precisa encontrar aí o equilíbrio, aquele equilíbrio que tinha no ano passado, né? Em 2025, era uma defesa menos vazada, era um ataque que fazia muitos gols, a Arrascaeta estava numa fase incrível, é isso que o Flamengo tenta hoje, virar a chave, né? Que essa partida contra o Madureira seja aí o divisor de águas. Bom, mas o Madureira não é uma equipe qualquer, tá? Eliminou o Boa Vista, venceu o primeiro jogo da Copa do Brasil, vem embalado a equipe suburbana aí, né? Após eliminar o Boa Vista e vai enfrentar o Flamengo. Bom, o histórico é amplamente favorável ao Mengão, são 130 confrontos, 99 vitórias do Flamengo, contra 11 do Madureira e 20 empates. O último duelo, em janeiro de 2025, terminou em 1-1. E aí, para essa partida, o técnico Filipe Luís vai escalar um time alternativo, priorizando esse jogo da Recopa na próxima quinta-feira, e alguns jogadores devem ficar no banco. Quais jogadores devem ser poupados, Rafa? Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Arrascaeta, Cebolinha, Carrascal e Paquetá devem ser poupados hoje. Você vê que a base do time que enfrentou o Lanús lá na Argentina no último jogo. E o Flamengo deve ir a campo com uma escalação alternativa, começando pelo goleiro Endrio. Na lateral direita, Emerson Royal. Na zaga, Danilo e Vitão. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. O meio-campo com Everton Araújo, De La Cruz.
Luiz Araújo, Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Madureira daqui a pouco, 20h30. Deixa aí nos comentários, você acha que o Felipe está certo em poupar os principais titulares para esse jogo de quinta-feira, ou ele deveria colocar os titulares para adquirir ainda mais ritmo de jogo, para melhorar ainda mais o físico dos atletas, para aumentar a confiança? A sua opinião é muito importante. E qual o placar para o jogo de hoje? Tá confiante que o Flamengo vai vencer o Madureira? Vai ser um jogo tranquilo? Vai ser um jogo fácil ou não? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Falando aqui de mercado da bola, inclusive ontem a gente trouxe a informação que o Flamengo estava acertando com o atacante Diego Reyes, do América do México, né? E agora o Flamengo fez aí os ajustes finais, o jogador viaja amanhã para o Rio de Janeiro para realizar exames e se apresentar. Inicialmente, ele vai para o sub-20, mas a ideia é ir aos poucos fazendo a transição para o profissional, seguindo aí o modelo de integração que o Felipe Luiz tem privilegiado, né, para jovens promessas. No Flamengo, a avaliação é que a adaptação geral reduz riscos e amplia aí o potencial de aproveitamento futuro no elenco principal, dependendo da resposta técnica e física do jogador ao longo do ano. Diego Reyes, ele chega com uma responsabilidade incrível, porque ele chega com status de artilheiro. São 56 gols somados, né, pelas passagens nas equipes sub-14, sub-17, sub-18 e sub-20 do clube mexicano. Ele, inclusive, atualmente estava treinando aí com o André Jardine na equipe principal. Ele estava treinando com os profissionais do América do México. Então, amanhã, todo mundo aí aguardando a chegada do artilheiro mexicano Diego Reyes, do América do México, considerado uma das maiores promessas do futebol mexicano. E o Flamengo, que está com uma certa dificuldade de contratar atacante, né, para o time de cima, para o time principal, porque está faltando aí praticamente 10 dias, né, para o fim da janela. O Flamengo admitiu que o orçamento está esticado devido à mega operação para trazer o Lucas Paquetá, e por isso nomes que exigiram grandes investimentos em definitivo, como seriam aí os casos de Richarlison, Evanilson, Marcos Leonardo, por exemplo, existe aí essa enorme dificuldade de você negociar com esse tipo de jogador por empréstimo, né? Então o Flamengo só conseguiria contratar um atacante agora nessa primeira janela que encerra no dia 3 de março, se fosse por empréstimo. E aí, qual atacante vai querer vir por empréstimo com opção de compra? Ou qual clube vai liberar um atacante dessa grandeza, desse nome, por empréstimo? Então, se o Flamengo realmente não conseguir contratar um jogador ali para revezar com o Pedro, só no meio do ano, só na próxima janela. Pra gente fechar aqui, rapaz, que bola fora do Samuel Lino. Vou contar uma coisa para vocês. O Samuel Lino, ele deu uma entrevista ao GE, Globoesporte.com, e considerou aí exagerada a cobrança da torcida após esse início de temporada. Palavras do Samuel Lino. Ele disse aqui, ó: é difícil falar, né? Porque eu não acho correto isso. A gente vem de 2 títulos importantes para o clube. Acho que é uma cobrança, no meu ponto de vista, exagerada. Mesmo tendo 2 títulos, existe uma cobrança excessiva. Tá aí, o Samuel Lino não gostou da cobrança da torcida recentemente, nesse início de temporada. Achou a cobrança excessiva depois do time ter vencido aí 2 títulos, né? 2 principais títulos na última temporada, Brasileiro e Libertadores da América. Eu quero dizer só uma coisinha para você, Samuel Lino. O Flamengo vem de 2 títulos importantes, você falou muito bem, Brasileiro e Libertadores. Porém, nenhum dos 2 você foi para protagonista. Aliás, em nenhum dos 2 teve assim, nossa, o Samuel Lino foi importante, ajudou a equipe. Não, você foi sempre um mero coadjuvante. E chegou aí no meio do ano, né, no meio do ano passado, com o status de contratação mais cara da história do clube. Você ainda não fez jus ao alto investimento que o Flamengo fez, né, junto ao Atlético de Madrid. Você joga no maior time da América, você joga no time que tem a maior torcida, você joga num time que tem uma das melhores estruturas da América do Sul.
Você tem um centro de treinamento nos moldes de qualquer clube da Europa. Você recebe um salário astronômico. Você talvez seja um dos jogadores que mais recebeu oportunidades com o técnico Filipe Luís desde que você chegou. Ninguém, Samuel Lino, teve mais oportunidades que você. O torcedor ele é soberano, ele é o maior patrimônio do clube. E o torcedor tem o direito sim de criticar, de reclamar. Você sempre quando entra, você entra mal. Você já perdeu o posto de titular absoluto. O Cebolinha já passou à sua frente. Então alguma coisa está errada e alguma coisa precisa ser corrigida. A defesa do Flamengo é a mais vazada dentre todos os clubes da Série A. Tomou 17 gols em 12 jogos. Uma média de 1,4 gols sofridos por jogo. Como é que a torcida está com uma crítica excessiva, Samuel Lino? Você acha que o torcedor tem que ficar calado? Você acha que o Flamengo já ganhou tudo e não precisa ganhar mais nada? Você quer controlar a torcida do Flamengo, Samuel Lino? Pegou mal aí essa declaração nessa entrevista ao GE. Eu acho que você não soube utilizar aí as palavras e o torcedor ficou mais na bronca, né, contigo e já critica, né, já tem a tendência aí de criticar o seu futebol. Eu acho que a declaração correta era a seguinte, Samuel, se eu fosse você, né, mas quem sou eu para ensinar alguma coisa, né, gente? A gente está sempre aprendendo, a cada dia a gente aprende. Mas a declaração deveria ser o seguinte, olha, o Flamengo ganhou tudo em 2025, só que eu não consegui contribuir da maneira que eu imaginava. Cheguei e não fiz uma pré-temporada. E agora, esse ano é dar a volta por cima, é trabalhar mais, é se dobrar, a torcida tem o seu direito de criticar, o torcedor é soberano. Eu realmente não consegui exercer aqui o futebol que eu sonhava, que eu imaginei, mas eu prometo que darei a volta por cima e vou me dedicar ao máximo. Vou trabalhar, se possível, 24 horas por dia, vou treinar no Ninho, vou trabalhar em casa, vou dar o meu máximo para dar alegria à nação rubro-negra. Esse era o tipo de declaração que você deveria dar e não reclamar da torcida, que a torcida está com uma crítica exagerada, né? Que a torcida está aí com uma cobrança excessiva. A torcida tem o direito de cobrar, porque o Flamengo de 2025 ficou em 2025. Esse Flamengo de 2026 é um outro Flamengo, é um novo Flamengo, com os mesmos jogadores, com o mesmo treinador. E é isso que o torcedor não está entendendo. Vocês já perderam o primeiro título da temporada, que foi a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, jogando um futebol desse tamanho aqui, uma bolinha pequenininha, e sem vontade, sem raça, sem intensidade, e agora vocês estão na desvantagem do segundo título da temporada. Quem tem a vantagem é o Lanús. O Flamengo tem que fazer o resultado, tem que correr atrás do resultado e tem que jogar bola, o que não aconteceu. Bom, é apenas a minha opinião, tá, gente? Não sei se vocês concordam comigo aí ou se vocês concordam com o Samuel Lino. Eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, mas antes eu quero lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla. Você adquire sem sair de casa, apenas um clique. Tem produtos oficiais do Flamengo. Duas coisas acontecem quando você compra no Shopping do Rafla. A primeira, você ajuda diretamente o Flamengo, porque são produtos licenciados. E a segunda, você dá uma moral aqui para o Rafla, porque somos aí afiliados das principais lojas. Tem aí Magazine Luiza, tem Shopee, tem Mercado Livre, tem Centauro, tem várias lojas que você pode buscar aqui no Shopping do Rafla, é só clicar na aba aqui, produtos. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!